Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o João Spode e esse é o Entre Cidades Entrevista. Nós estamos aqui na Mazotti Imóveis, essa marca de Gramado, na Serra Gaúcha, com mais de 60 anos de tradição no mercado de imobiliário e que está há mais de 20 anos aqui em Rio Preto. Nos recebe hoje para esse bate-papo. O nosso convidado de hoje é empresário do agronegócio, já foi diretor e também presidente da ACIRP, a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto. Atualmente é vice-presidente da FACESP, na região de Rio Preto, que abrange 21 cidades. Paulo Sader, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma satisfação estar aqui com você, João, e com esses nossos grandes amigos da região. Vamos começar falando sobre a região metropolitana de Rio Preto, que chega num momento aí de recuperação pós-pandemia. Como que o senhor avalia a importância da criação dessa região metropolitana para fortalecer todos os municípios, Rio Preto e os municípios do entorno? A expressão sua é acertada. Essa região metropolitana, a instituição da estrutura de uma região metropolitana vem justamente fortalecer a unidade da região, garantindo que todas as cidades tenham um desenvolvimento por parte de estímulos do Estado, que é um desenvolvimento equânime, bem equilibrado, em que todas recebam direcionamento de investimentos, de políticas públicas pensadas em conjunto, para que a população da região como um todo seja beneficiada, não individualmente de cada cidade, conforme a pressão política e a sua relevância em termos de tamanho ou produção econômica. Ao Estado interessa que toda a região, toda a população da região ganhe, se beneficie, melhore de vida, melhore o seu padrão de vida, capacidade de investimento e recepção de serviços e bens públicos. Nesse sentido, a região metropolitana instalada no pós-pandemia garante que nós teremos a oportunidade de ter uma retomada mais uniforme em toda a região, contemplando todas as cidades com as suas potencialidades de contribuição para a evolução comum. Como que o senhor avalia como empresário quais que vão ser os benefícios a curto, a médio, a longo prazo da criação dessa região metropolitana? Eu acho que, do ponto de vista dos efeitos da região metropolitana, nós sentiremos mais em médio e longo prazo. De imediato, as políticas públicas vão começar a ser estudadas, as condições e as características da região, a sinergia entre as cidades serão estabelecidas, mas nós teremos benefícios na área ambiental, na área de logística, de transporte entre pessoas, circulação de mercadorias e prestação de serviços. Nós teremos coordenação mais assertiva, com melhores resultados e com menos dispêndio de políticas públicas e serviços públicos para a população. Serviço de transporte, serviço de saúde, segurança pública poderá ser mais bem direcionada e mais efetiva, na medida em que você tenha contemplado o problema de uma forma mais ampla e regional. O ladrão que sai de São José do Rio Preto e vai ser pego em Tanabi ou em Novo Horizonte, a polícia vai estar integrada e vai integrar todas essas cidades. Nós vimos durante a pandemia serviu também como um exemplo e um laboratório para uma regionalização da saúde. Nós trabalhamos de uma forma regionalizada de surpresa. A pandemia nos forçou a isso. Então nós teremos com certeza o desenvolvimento, o aprimoramento da prestação de serviços públicos e privados com a região metropolitana de uma forma mais generosa e mais uniforme. Todas as classes sociais sendo contempladas, todos os cidadãos podendo participar dos benefícios disso. Um outro ponto que nos beneficiará a todos será a questão de políticas de saneamento básico. A região como um todo deve buscar saneamento 100% e também água tratada para 100% da população da região. Investir, como você tem mananciais
que estão presentes em determinado município, essa água corre através de outros municípios, é preciso que ela seja preservada em todos os momentos por onde passa, em todos os locais por onde passa esse curso d'água. E então a política deve ser regional, não individualizada, porque seria uma perda de energia, é uma perda de competências que pode estar direcionado para o mesmo benefício, para o mesmo bem. Acredito que, acima de tudo, é um esforço conjunto, então, né, dessas cidades todas, desses prefeitos, empresários, de toda a cadeia, para que a região cresça como um todo, né? Em algum momento, será que dá para a gente avaliar que não houve esse esforço coletivo da região toda? Isso não acontecia até então e agora isso poderá ficar mais evidente? Existe uma liderança no sentido de tornar esse esforço coletivo harmônico. Eu acho que essa é a grande sacada da região metropolitana. Fazer com que todos estejam orientados para o mesmo bem comum e coletivo. Havia, a impressão que me dá, e acompanhando um pouco da política nas cidades individualmente, o que você vê é olhar para o próprio umbigo, não é? Você está preocupado com os problemas muito à sua volta e sem considerar aquilo que está comprometendo o seu vizinho ou ações do seu vizinho que comprometem você. Não é à toa que o conceito de sustentabilidade veio recentemente. Aqui nós estamos falando de sustentabilidade. É o local que repercute no global, no regional. Exatamente. O senhor tocou aí no assunto já da saúde, né? A gente está saindo de uma pandemia, de um momento muito crítico, né, de saúde, onde todos passaram a dar ainda mais valor, né, para isso. E com relação à saúde, na sua avaliação, essa região metropolitana também fortalece? A gente tem Rio Preto como um polo, mas cidades menores com equipamentos melhores, podendo reivindicar mais, receber mais verbas dos governos, algo nesse sentido? Tudo que você falou é verdade. Com a pandemia, houve por parte da população uma demanda muito mais intensa por serviços de saúde, melhores serviços inclusive. A pressão sobre os gestores públicos foi enorme, sobre os serviços de saúde públicos e privados, sobre os planos de saúde, sobre todo o segmento empresarial da saúde, vamos dizer assim, né? Sim. Todos eles foram pressionados pelo consumidor, pelo cidadão, pelo destino de toda a competência médica que nós temos na região. A região de Rio Preto, São José do Rio Preto e a sua região já eram reconhecidos nacionalmente pelas suas competências, pela excelência dos serviços prestados e acolhia cidadãos de uma região vastíssima que transcende, inclusive, a região metropolitana que ora foi instalado. Exato, né? Vai para outros estados, vai para outros estados, Minas, inclusive. Exatamente. Então, o que você vê neste momento é que a medicina de São José do Rio Preto ganhou mais visibilidade neste momento de pandemia. Ela estava visivelmente integrada na cadeia, se nós podemos chamar assim também, né, na cadeia produtiva da saúde. São José do Rio Preto testou vacinas, participou do desenvolvimento de vacinas. Então você tem profissionais, cientistas engajados numa cadeia global de saúde. E isto reverte em benefício da população. Nós estamos próximos e cercados do que há de mais moderno na saúde do mundo. Então, com certeza, isso transbordará, inclusive e especialmente através do Parque Tecnológico, que é um parque tecnológico localizado em São José do Rio Preto, mas regional. Ele vai ser um foco de direcionamento de uma nova etapa do desenvolvimento econômico e social de São José do Rio Preto e científico. Então, a saúde tem tudo para ser uma das fortes vertentes de alavancagem do desenvolvimento econômico e social de São José do Rio Preto e da região. Para o senhor, como ex-presidente da CIRP, como vice-presidente da FACESP, como que o senhor avalia a importância dessas associações, dos sindicatos, das entidades de classe se unirem para também trabalhar em conjunto essa região metropolitana toda de Rio Preto?
Há alguns anos a gente vive uma crise de credibilidade, especialmente na área política. As interlocuções entre a sociedade civil e o ambiente político e os players políticos, ela tem que ser feita de uma forma institucionalizada para não haver risco de corrupção e de personificação exagerada dos pleitos e do atendimento aos pleitos. Nesse sentido, as entidades, as instituições da sociedade civil que se organizam, elas são fundamentais para garantir interlocução, transparência e lisura nos pleitos e no atendimento e cobrança dos pleitos por parte do poder público. Só assim você vai ter evolução de baixo para cima. Não vem aquela... Quando eu era menino e estudava no colégio, todo mundo dizia que o problema nosso é que todas as políticas vinham de cima para baixo. O político decidiu que era interessante, importante e socava na goela do povo. Hoje, com as instituições, você tem condições de organizar, harmonizar os pleitos, identificar mais precisamente as demandas e comunicar ao poder público, ajudando inclusive o poder público a realizar estas políticas que são necessárias para a satisfação do povo, para o bem-estar comum na sociedade. E São José do Rio Preto se beneficia de grandes instituições já consolidadas, já com seus valores muito claros, já com uma ética estabelecida, dando previsibilidade para os seus relacionamentos. Não é possível que os pleitos sejam, e hoje é muito fácil isto, feitos personalisticamente, através das redes sociais. Isso é característico. As pessoas querem lacrar. Através de uma instituição, você consegue esta harmonização, o respeito que deve orientar todo relacionamento político e público, porque o benefício e o interesse é coletivo. Nós precisamos estimular e fortalecer essas instituições e que mais outras se criem, consolidem para poder a sociedade evoluir e o processo civilizatório realmente se expandir na cidade de Rio Preto e na nossa região metropolitana. Na região toda. É uma credibilidade não de uma luta apenas de uma pessoa, né? É de uma categoria toda, né? De representar várias instituições, né? Vários indivíduos representados harmonicamente com a lapidação dos seus pleitos. Os pleitos individuais são legítimos, mas o poder público tem limites para poder atender. E você não consegue atender tudo porque há um conflito de interesses. E não, quem harmoniza isto? São as instituições que harmonizam esses conflitos de interesse e garantem paz social, sem lacração, sem agressividade, pensando no bem comum, garantindo que o tempo vai ser respeitado para que as coisas possam ser plantadas, semeadas, crescidas e amadurecidas até o ponto de colheita. Bom, aí durante os últimos 2 anos, 2020 e 2021, agora anos muito delicados e complicados, né, para a economia por causa da pandemia do coronavírus. Como que o senhor vê agora esse momento de retomada, de pós-pandemia, de quais setores aí que podem alguns vêm sem fôlego, né? Por exemplo, comércio e tal, que sofreram muito, né? Outros já não foi tão ruim. Mas agora o momento é do quê? O momento é de esperança. O momento é de cautela também. O momento é de reorganização. A pandemia não afetou só o Brasil e a nossa região, afetou o mundo. Então as cadeias produtivas globais, em que fatalmente os nossos negócios estão inseridos, eles estão em pandarecos, porque você tem problema de fornecimento de matérias-primas, você tem problema de falência de empresas, tem problema de logística para distribuição, porque há represamento de demanda. Então, o que hoje é preciso é justamente aquela harmonização de que nós falamos na última questão.
É preciso organização de todos os entes produtivos e políticos, para que nós tenhamos sensibilidade de atender paulatinamente as demandas de todos. Porque o poder público tem necessidades para poder atender a sua missão. E a iniciativa privada também, as empresas têm as suas demandas. E as famílias precisam estar com a sua renda garantida, a sua sobrevivência garantida. Isso é básico. Então, o que hoje nós precisamos é de liderança serena, responsável, transparente, para garantir a orientação do rumo que nós vamos tomar. Isso em termos macro. Individualmente, aqui no chão da fábrica, na empresa, o que nós precisamos é organizar os estoques, organizar o caixa, segurar caixa, porque os juros estão subindo, devem subir mais. A inflação ela vem pressionando os custos e nós temos um problema de falta de matéria-prima, de insumos para a produção. Nós temos um desemprego elevadíssimo ainda. Isso tudo precisa estar no horizonte do empresário, que precisa ser cauteloso, mas precisa avançar. Então, nós temos aí o comércio, precisa se capacitar para poder atender de forma digital, aqui, não mais só no presencial, porque essa foi uma mudança que aconteceu durante a pandemia. Nós precisamos, os industriais precisam começar a digitalizar, a robotizar uma parcela das suas linhas de produção. O agronegócio precisa garantir uma melhor utilização dos seus insumos, produtividade. Nós temos que correr atrás de capacitação das pessoas, correr atrás de conquistas tecnológicas, desenvolvimento de novos padrões e processos de produção, para produzir com menos, mais, melhor, com menos dano ambiental, com menos impacto ambiental, respeitando os insumos que pareciam infinitos, como água e ar. Isso é crucial para que a nossa sobrevivência como sociedade seja garantida. Tudo que a gente enfrentou abriu muito um debate, né, sobre o valor das coisas, né, de fato, né, e ver a finitude, né, dos bens também, né? Uma palavra muito usada, que emergiu, ressignificou-se o valor de tudo. Muitas coisas ganharam novas dimensões e novos significados. Exato. Como presidente da CIRP, uma das maiores associações comerciais do estado de São Paulo, o senhor teve contato com grandes empresários, médios e pequenos também, né? A luta de cada um muito se conecta, os objetivos, muitos querem chegar num mesmo final, por isso é importante todos estarem juntos. É essa visão mesmo? É essa visão, a visão de que você aprende muito no ambiente coletivo. As melhores práticas são difundidas. E hoje em dia, na sociedade do compartilhamento, você tem que aproveitar isto, porque é um valor corrente hoje na sociedade, essa dinâmica de compartilhar ideias. E você só vai conseguir evoluir conectando-se, você só vai conseguir desenvolver novos produtos, novas técnicas, fazendo contato com quem já faz bem ou com quem tem competência para fazer melhor. Trocando ideias, trocando informações, de repente fornecendo para alguém que você não tinha contato e não sabia nem que existia. Nesse sentido, o mundo virtual abriu o mundo para as empresas de qualquer tamanho, dando oportunidade para qualquer tamanho e qualquer ramo de empreendedorismo, seja para o agronegócio, seja para a prestação de serviços, para o comércio. Não tem mais fronteiras, João, né? O mundo está aí para quem tiver competência, para quem se qualificar, para quem for ético e para quem respeitar o meio ambiente. Quais que são as suas expectativas agora para 2022, esse ano tão importante de retomada, e também a sua avaliação aí de expectativa para Rio Preto, para as cidades do entorno desse novo momento?
Minha expectativa é de que os líderes políticos se façam, porque o ano que vem é ano de eleição, façam uma disputa leal com o povo, com o cidadão, que as promessas sejam factíveis, possíveis de cumprir e que sejam em benefício da retomada, do crescimento e da união da sociedade. Em vários países do mundo nós estamos vendo as nações, as sociedades muito divididas, muito fragmentadas. E nós temos que conviver. O território é único, é nosso e nós temos que conviver. E é possível, mas nós precisamos das lideranças políticas, institucionais, religiosas, no sentido de harmonizar, de pacificar. E aí nós poderemos aproveitar a vacinação que está aí já alcançando bons níveis na população brasileira, especialmente. As vacinas de nova geração estão desenvolvidas, serão aplicadas. Nós poderemos voltar ao novo normal. O novo normal com tudo que nós aprendemos com o período intenso da pandemia. Nós honrando aqueles que ficaram pelo caminho, aqueles que faleceram, porque foi muito pesaroso, muito difícil para todos nós. Então nós precisamos garantir felicidade, um futuro de harmonia, paz e alegria. E prosperidade. Prosperidade com trabalho, com liberdade para empreender. O que eu espero é que a gente consiga emplacar novas leis que sejam mais simples para o povo compreender e se dispor a espontaneamente cumpri-las, sem firulas, sem pegadinhas. Nós queremos conviver pacificamente, nós queremos produzir. Então eu imagino que o ano que vem economicamente será desafiador em função das turbulências políticas, mas provavelmente um ano de recuperação, sim. Bom, quando o bate-papo é bom, o tempo passa muito rápido, o nosso está quase já terminando, Paulo, mas eu quero te fazer mais uma pergunta para a gente finalizar. Como que o senhor enxerga aí a Rio Preto, nossa cidade e a região, num prazo aí de 10 anos? O que a gente vai ter aqui nessa região do estado de São Paulo? Nós teremos uma região referência na área de saúde, de meio ambiente, sustentabilidade, qualidade de vida. Esta região é diferenciada no que tange à organização da sociedade civil e a sua participação nas políticas públicas. Com o que está sendo montado hoje, com o que está sendo semeado hoje, com a região metropolitana, com as instituições participando da retomada da economia e organizando a sociedade civil para o futuro, nós teremos uma São José do Rio Preto que mostra o que será o Brasil desenvolvido, o Brasil de primeiro mundo. Paulo Sader, vice-presidente da FACESP, ex-presidente da CIRP, muito obrigado por ter dedicado seu tempo para conversar com a gente. Muito obrigado. Prazer foi meu, João. E muito obrigado a você também que nos acompanhou até agora. A gente se vê em breve numa próxima entrevista.